Maravilha, gente. Bem, esse texto de Mateus 14, né, eu comentei dele na terça-feira, e Deus foi ministrando muito no meu coração. Eu queria compartilhar novamente aqui, de conversar um pouco sobre ele. Só para você ter uma ideia aqui, um pouquinho antes, né, de acontecer esse momento, né, o João havia sido decapitado, né, o João Batista. Então Jesus está ali, né, o momento é de dificuldade, porque já está tendo uma certa perseguição. Jesus, ele sempre pregava na praia, sempre pregava em cima de embarcações, né? Ele falava em cima de embarcações. Ele chamou alguns pescadores para ser seus discípulos, inclusive Pedro era um deles, né? Pedro, ele tinha ali uma, um negócio de pesca numa cidade que chamava Cafarnaum, que era uma cidade, né, litorânea, tinha um negócio de pesca. Pedro era um exímio pescador, Pedro manjava tudo de pesca. Tanto é que a pesca maravilhosa, o que aconteceu? Eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. A noite inteira. Não pega nada, volta e Jesus fala, gente, joga a rede do outro lado. Ele fala, mas como assim? Nós já jogamos a rede do lado esquerdo, do lado direito. Nós já olhamos a maré, olhamos a lua, o local que a gente pesca. Ou seja, gente, ele sabia o que ele estava fazendo. Sabia o que ele estava fazendo. Então, eles eram pescadores, exímios pescadores. Sabia exatamente o que estava fazendo. Eles não tinham dificuldade em encontrar o lugar onde estavam os peixes. Não tinham dificuldade. Eles sabiam exatamente onde estavam os peixes, mas eles passam a noite inteira, não pega nada, e chega no outro dia, Jesus manda, ó, joga a rede do outro lado, gente. Aí, mas como assim, gente? Eu já sei o que eu estou fazendo. Então, sobre a sua palavra, vou lançar as redes. Então, ele lança as redes, tem aquela pesca maravilhosa, o barco fica cheio de peixe e tudo mais. Então, nós temos muitos momentos em que Cristo está, né, pregando numa embarcação, em que Jesus está tratando com os pecadores. E aqui, né, Mateus 14, quando a gente está falando de Pedro andando sobre as águas, eles também estão num barco. Então, logo em seguida, né, versículo 22, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto Jesus está despedindo a multidão, ou seja, ele está na beira do mar. Aí Jesus despede a multidão e os discípulos estão lá no barco. Só que quando ele despede a multidão, ele vai sozinho para o monte orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas como os discípulos já estavam no barco, o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então Jesus falou, gente, vocês vão indo, que eu vou despedir a multidão aqui. Aí Jesus está ali, Pai do Senhor, Deus te abençoe, vai com Deus. E os discípulos, eles entram no barco e vão para o outro lado já. Aí Jesus fica ali, despede a multidão, vai para o monte orar, e isso o tempo está passando, eles estão já a longa distância. Versículo 25 do capítulo 14 fala, em alta madrugada Jesus vai até eles andando sobre o mar. Em outras traduções, né, na quarta vigília, ou às 3 horas da manhã, Jesus vai então a encontrar com eles sobre o mar. E quando eles viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, é um fantasma, gritaram de medo, e Jesus, fica tranquilo, gente, sou eu, não fiquem com medo. O barco, para você ter uma noção, a maioria dos barcos daquela época era um barco de 8x2, mais ou menos. Eram barcos reforçados, barcos firmes. Andavam lá entre 6 e 8 pessoas, a 10 pessoas. Então, os discípulos estavam ali, inclusive Pedro estava no barco. Era de madrugada. A Bíblia fala que o vento estava forte, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, ou seja, ele estava no barco, no meio do mar, estava ventando, e havia muitas ondas contra aquele barco. Quem já foi em Ubatuba, já andou de escuna, sabe como é que é, né, Lu? Já sabe como é que funciona. Quando andar de escuna, o pessoal fica com medo, né? Com a minha sogra, mas caiu lá, meteu a costela no barco, no barquinho. Mas é gostoso quando você está andando, que está aquele sol, está tranquilo, mas teve tempo também que a gente foi andar de escuna e o negócio virou, o tempo virou, ventania, você fica morrendo de medo, todo mundo com colete, morrendo de medo. Mas os pescadores aqui, os discípulos, não ficaram assim com tanto medo.
do barco, das ondas e do vento, porque era um ambiente, um lugar que eles dominavam completamente. Eles pescavam de dia, pescavam de noite. Eu percebo aqui e também na pesca maravilhosa que eles tinham o hábito de pescar à noite. Então eles sabiam, né, do como o agito das águas, isso aqui daqui a pouco passa, ou sei lá, levanta a vela de um jeito, ou põe o remo do outro lado, eu não sei, eles ali, embora tá tendo vento, embora dificuldade, eles sabiam. Só que acontece um negócio engraçado, que Jesus aparece no meio do mar andando sobre as águas, aí que teve uma mudança. E quando eles viram, ficaram apavorados, começaram a... Gente, pensa bem, ser de noite, no meio de um barco, no meio da água, aparece alguém andando sobre as águas, você morre, você dá um infarto, não sei. E eles ficaram com medo e gritaram. Aí Jesus, gente, para de gritar, fica tranquilo, sou eu. Aí aparece o Pedro, Pedro, se é o Senhor, manda eu ir sobre as águas. E Jesus fala, venha. E aí que eu queria trazer aqui, né, gente, que Deus tem ministrado no meu coração essa semana. E Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Então, eu estava dizendo na terça-feira, qual é o melhor lugar para você ficar? O lugar da zona do conforto, é o melhor lugar para você ficar. Qual é o melhor local para você estar na vida? No lugar da zona de conforto. A zona de conforto, né, você está amoldado, você está ajeitado. A zona de conforto, ela te dá um limite claro. É igual fazer bolo, né? Você faz uma massa, você coloca na forma, e aquela massa, ela exatamente fica na reta daquela forma, ela não sai, ela não vai para fora. Ela fica exatamente no contorno da forma. E muitas vezes a nossa vida é assim. Quando está no limite da nossa forma, está tranquilo, está favorável, está gostoso ali. Eu não tenho desafio nenhum, eu não tenho nada que me motive, eu não tenho nada que me desmotive também, eu não tenho nada que me leve para outro ambiente, eu também não tenho nada que me tire. É o melhor lugar para ficar. Por que é o melhor lugar para ficar? Porque é o lugar, gente, que eu conheço. Pare e pensa para você ver as coisas da sua vida, a sua zona de conforto. A sua zona de conforto é o lugar que você conhece, que você tem domínio, como tinha aqui os pescadores domínio do barco. Está tranquilo, pode ventar? Pode ventar, fica tranquilo, já sei o tamanho do barco, mesmo de noite, Pedro ali com os seus amigos, já sabia, gente. Isso aqui não foi um vento que veio uma noite para ele, já sabia, fica tranquilo, daqui a pouco isso passa. Fica tranquilo, está ventando, eu já sei o tamanho da onda. Pega o remo do lado de cá, opa, agora ventou, vamos para lá, tranquilo. Então eles sabiam, um barco 8x2 não é um barco muito grande, mas já sabia o que a zona de conforto traz, já sabe os limites, eu sei quais são os meus limites. Os meus limites, aqui no caso do barco, é a limitação que o barco tem. Então, aqui está tudo tranquilo para mim. Eu sei, você sabe quais são os seus limites, até onde você vai que está tranquilo. Até onde você vai que não tem, por exemplo, exposição. O que a zona de conforto faz? Ela não nos expõe. E eu saí do barco? Não, aqui no barco está tranquilo. Vou molhar, vai ventar, mas ninguém vai saber que eu estou com medo. Porque só se sabe quem está com medo, quem saiu do barco. Então, no lugar da zona de conforto, eu não tenho exposição. Gente, muitas vezes, por que nós estamos na zona de conforto? Porque a gente não quer se expor. Expor o quê, pastor? Expor minha fraqueza, expor minha dor, expor meu egoísmo, expor minha falta de fé, minha falta de confiança, expor, né, ser vulnerável. Porque eu não quero mostrar isso para as pessoas, eu não quero que as pessoas vejam, eu não quero tratar isso, eu quero ficar no meu mundo. Mas Jesus imediatamente lhe diz, coragem, Senhor, não tenha medo, e Pedro fala assim, o Senhor fala para eu ir para as águas, e Jesus fala, então vem.
Então Pedro saiu do barco e foi na direção de quem? De Jesus. Quando Pedro sai do barco, ele começa a andar na direção de Jesus. Mas, quando ele reparou no vento, ele ficou com medo e começou a afundar. Gente, talvez para mim, talvez para você que está aqui, para você que está na sua casa, o momento do maior rompimento de Pedro aqui não foi andar sobre as águas, não foi afundar. Eu creio que o momento dele foi sair do barco e descer na água. Quando Pedro sai do barco, desce na água, ele está saindo dos seus limites. Ele está saindo dos limites do seu domínio. No barco, eu conheço tudo. Eu conheço a madeira, o tamanho do remo, o tamanho da vela, a força das ondas. Eu escuto o barulho do vento. No barco, ele sabe tudo. E quantas vezes, irmãos, nós estamos no barco? Porque no barco eu sei de tudo. No barco eu não... Isso no barco, gente. Estou compartilhando com vocês, Deus foi ministrando muito no meu coração. No barco, é um lugar que às vezes eu não preciso nem depender de Deus, eu já sei de tudo que eu tenho que fazer. No barco, às vezes, é um lugar que eu não oro, porque eu já sei que eu tenho que pegar no remo, eu já sei o que eu tenho que fazer. Nesse barco, nesse lugar de zona de conforto, muitas vezes nós não dependemos de Jesus, porque eu já sei tudo que eu tenho que fazer. Eu já tenho todas as técnicas, tenho todo o conhecimento racional, eu já sei de tudo. Nós ficamos às vezes orgulhosos, egoístas, arrogantes no barco, porque aqui eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas Jesus faz um convite, venha. E Pedro, então, acho que o maior rompimento para ele descer é sair do barco. Naquele momento, sabe, o cara está sentado lá na proa do barco e fala, cara, numa escuridão, e agora eu vou ter que descer. E ele então desce. E ele desce e começa a ir na direção de Jesus, andando por sobre as águas. E qual que é o momento agora que Pedro está vivendo, gente? Fora do barco. Ele está andando primeiro na direção de Jesus. Aqui eu estou no meu conhecimento, aqui agora eu estou andando na direção de Jesus. Senhor, o Senhor está aí, agora eu vou é para ir. Então vem, Pedro. Ele sai e ele vai. Olha que coisa linda. Quando eu estou aqui no barco, os meus limites estão estabelecidos. Vocês que já foram na praia sabem. Você está na praia, você olha o mar assim, como é que é? Aquela linha fina, parece que não tem fim, não é isso? Aí se você for numa escuna, você andar, cara, você andou lá 5 quilômetros, você continua olhando e parece que não tem fim. Então na água, nessa zona de fé, não tem limite. O limite é a nossa fé. Aqui no barco, não, ai meu Deus, até onde eu posso ir? Até onde meu dinheiro dá? Meu dinheiro, opa, rapaz, aqui não dá para ir mais, eu não vou. Até onde eu posso ir? Meu conhecimento dá, vou até aqui, eu parei. Mas na zona de fé, meu irmão, Pedrão, quando ele desceu na água, filho, aí qual que era o olhar dele? Não era mais o limite do barco, agora era o infinito daquele mar, era o fim daquele mar. E ele então começa a andar na direção, não do seu conhecimento, não da sua perícia, mas na direção daquele que pode todas as coisas, que é Jesus. Só que em algum momento, gente, ele começa a reparar no vento. A reparar, olha para você ver, versículo 30, mas quando reparou no vento, começou a ficar com medo. Engraçado, quando ele estava no barco também não estava ventando?
Quando não estava no barco, também as ondas não eram altas? Eram. E você acha que Pedro não reparou na onda, no vento, quando ele estava no barco? Sim. Só que ali, ele está limitado e está na zona de conforto. Ali eu estou tranquilo, pô, aqui não tem perigo nenhum. Mas agora ele está na água. Agora ele não tem onde pegar. Entende, gente? Por que o Senhor está dizendo para nós, gente, nós temos que sair da nossa zona de conforto, dar um passo de fé? Porque enquanto eu estou aqui na minha zona de conforto, eu tenho onde pegar, eu tenho onde segurar, eu tenho onde ir. Até aqui eu vou, para cá eu não vou. Mas quando eu estou na água, Pedro está aqui andando em direção de Jesus, já deixou o barco para trás. O vento continua o mesmo, a luta é a mesma, só que ele repara. E agora não dá mais para ele sentar no banquinho dele lá do barco e segurar. Gente, vai, toca o remo do lado esquerdo. Não tem mais remo, não tem mais banco, não tem mais barco. Ele está na água. Ele está no lugar e ele sente medo. Ele sente medo. E qual é a maior dificuldade da gente sair da zona de conforto para a zona da fé? É o medo. Medo do quê? Será que vai dar certo? Medo, o que as pessoas vão falar de mim? E se falhar o meu projeto? E se o meu conhecimento não for suficiente neste lugar? Qual é o maior dificultador? O medo, que é uma prisão que muitas vezes cerca a gente e que nos impede de viver algo novo de Deus. Só que tem um detalhe, irmãos. Pedro podia estar aqui no barco, percebendo o vento, as dificuldades e analisando ainda se ele ia tomar uma decisão ou não. Mas aqui ele já tomou a decisão. Aqui ele já fez. Aqui ele já deu um passo de fé. E mesmo assim ele sentiu medo, porque aí ele percebeu o vento. Cara, esse vento vai me derrubar, esse vento vai me afundar. Eu estou num lugar onde eu não tenho mais nada para segurar. E esse vento pode me derrubar, pode acabar comigo. Que o Senhor ministre no nosso coração, somente romper o medo, gente. O medo de fazer algo, o medo de, sabe, de romper em Deus. Porque às vezes nós estamos confiando no nosso braço, na nossa própria vontade, na nossa própria capacidade. Não estamos entregando nas mãos do Pai aquilo que é mais precioso no nosso coração e falando, Senhor, conduz aqui a minha vida, conduz aqui o meu coração na sua presença. E ele então começa a afundar. Reparou no vento. Ele, olha para você que interessante, ele sai na direção de Jesus. Jesus está ali, ele está andando. Quando vê o vento voando, né, o cara ouvindo aquela escuridão, ele andando, e aí ele começa a ver e sente medo. Quando ele sente medo, ele começa a afundar. Mas algo lindo acontece. Quando ele começa a afundar, ele fala, Senhor, salva-me. A Bíblia é maravilhosa. Na minha aqui, no versículo 31, fala, imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, gente, na zona de fé, ele deu o passo de fé, ele começou a andar sobre as águas, ele saiu da sua zona de conforto, ele saiu dos limites que ele podia segurar para andar agora onde que Deus queria o levar. Mas ele sentiu medo naquele momento. E ele, quando começa a afundar, ele fala, Senhor, salva-me. Sabe o que a gente aprende aqui, gente? Quando eu e você dermos um passo de fé na direção de Jesus, mesmo que você sinta medo, mesmo que as coisas não fluam da maneira que você gostaria, você vai falar, Senhor, salva-me. E como Jesus aqui, imediatamente, ele estendeu as mãos e salvou a Pedro. O Senhor também está segurando as nossas mãos nessa noite, para nos dar vitória em algo da nossa vida, em nome de Jesus. Mas onde? Na zona da fé, não na zona de conforto, na zona da fé.
Se você decidiu, pai, eu vou dar um passo de fé na minha vida, fazer algo que talvez eu nunca fiz, algo que talvez eu nunca imaginei fazer. Pai, talvez ser o crente que eu nunca imaginei ser. E você decide ser esse crente, você decide ser esse homem, essa mulher de Deus. Você vai romper todos os seus paradigmas, romper todas as suas crenças, romper toda a sua zona de conforto, deixar tudo aquilo que muitas vezes segurou você, manter você no mesmo lugar. Ai, meu Deus do céu. E se em algum momento nesse ambiente você sentir medo, se nesse ambiente você pensar, meu Deus, parece que não vai dar, eu dei um passo de fé, parece que não vai dar, você vai falar, Deus, salva-me. Salva-me, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu as mãos, segurou. E Pedro não morreu. Foi salvo. O Senhor quer honrar a nossa fé, amém, gente? Deus quer honrar a nossa fé. Eu creio nisso aí, em nome de Jesus. Por que você duvidou? Por que você duvidou, Pedro? Versículo 32, quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Interessante, né? Engraçado, mas espera aí, pastor, o senhor está falando que é para a gente sair do barco, que é a zona do conforto, e para a zona da fé, agora nós volta para o barco de novo. Pois é, gente. Só que tem três coisas acontecendo. Primeiro, eu estou no lugar do conforto, onde Jesus não está. Depois eu estou na zona de fé, que é a água onde Jesus está. Só que agora eu volto para o barco, aonde também Jesus está. E quando Jesus entra no barco com Pedro, algo acontece. O vento cessou. Então vai passar, a dor vai passar, a luta vai passar, a tribulação vai passar. Você vai ter algo lindo de Deus para contar. Porque Pedro, gente, imagina os outros lá. Os outros, quando Jesus entrou com Pedro no barco, falaram, ficar de boca aberta, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Mas só um andou sobre as águas, Pedro. Só um passou, tem uma experiência extraordinária, foi Pedro. Só um que andou, cara, você afundou, eu afundei, mas eu andei. Eu quase afundei, mas ele segurou nas minhas mãos. Eu tive experiências que vocês não tiveram. Jesus segurou nas minhas mãos quando eu senti medo e afundei. Eu andei sobre as águas. Eu tive, a hora que eu pulei do barco e caí na água, ai meu Deus, eu caí naquele negócio duro, parecia que não tinha condição. Então Pedro teve experiências extraordinárias, lindas, quando ele decidiu sair da zona de conforto e ir para a zona de fé. E agora eles estão lá, boca aberta, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, nós podíamos contar histórias, N histórias da Bíblia aqui, de pessoas que romperam com a zona de conforto, que romperam com o natural. Eu gosto muito da história da mulher do fluxo de sangue, porque ela foi curada, não foi por acaso, ela recebeu o milagre, não foi por acaso. A mulher tentou de tudo para ser curada. A Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. Quem que é isso, gente? Qual é isso? Qual atitude que é essa? É uma vontade maravilhosa de ser curada. Ela era mulher, ela sofria de hemorragia, era tida como imunda, ela não tinha voz naquela cultura, ela não podia fazer nada, ela não podia sair, ela não podia se misturar, porque ela era tida como imunda, ela não podia. Mas ela tentou ser curada pelos médicos, ela não conseguiu. Mas então ela vai atrás de Jesus e fala: se eu tocar nesse homem, vou ser curado. Mulher, mas você é maluca? Você vai sair do seu ambiente, você vai entrar no meio do povo, o povo vai te recriminar, porque você não pode estar aqui, você é uma mulher doente, você é uma mulher tida como uma amaldiçoada, você não pode estar aqui. Foi, pois é, eu não posso, né? Mas eu preciso tocar nesse homem. E uma multidão que estava ali, a maioria daquela multidão não eram mulheres, eram homens. Com certeza recriminando aquela mulher, com certeza empurrando aquela mulher, inclusive para não chegar perto de Jesus. Mas ela fala: se eu só tocar nele. Ela podia ter conformado, né? Tentei de tudo, já não deu certo aqui, vou ficar em casa chorando, vou morrer aqui, isolada, amaldiçoada, tido como amaldiçoada, e a minha vida acabou. Mas ela rompeu, gente. E ela foi. E eu fico imaginando, gente, não é possível, cara.
Vocês já viram multidão de gente, cara, não dá para entender Jesus ali, a multidão ficava em cima de Jesus, Jesus estava dando palavras, Jesus estava curando, tinha muita gente em volta de Jesus, eu não imagino como que essa mulher, com hemorragia fanêmica fraca, conseguiu chegar, infiltrar no meio da multidão e tocar Jesus. Ela só fez isso porque ela rompeu seus limites. Escorraçada, esmurrada, pisoteada, xingada, e a mãozinha dela tocou em Jesus. E quando ela toca em Jesus, ela teve uma experiência que todo mundo que estava ali. Aí Jesus fala: alguém me tocou. Eu disse: pá, Jesus, pelo amor de Deus. Não tem condição. Como assim alguém te tocou? A multidão te aperta. Que experiência, gente. Todo mundo ali do lado. Mas essa mulher teve uma experiência, tocou em Cristo. E de Jesus saiu o poder, aquela mulher foi curada, foi restaurada. Talvez antes dela sair, antes dela ir, ela deve ter pensado: meu Deus, a hora que o povo via minha cara, a hora que a notícia espalhar, a mulher hemorrágica. Talvez essa mulher vivia até fora do arraial, porque esse tipo de mulher, como os leprosos, viviam fora do arraial, excluídos da sociedade. Ela falou, sei lá como que ela levantou naquele dia e falou: eu vou lá tocar. Talvez se ela tivesse alguém junto, né? Eu imagino que essa mulher é a mulher de posse, porque ela gastou o dinheiro dela todo tentando tratamento médico naquela época, que não era para qualquer um. Talvez se ela tivesse alguma serva ali, alguma amiga. Amiga, eu vou tentar. Mandou o WhatsApp, orem por mim. Mas você acha, gente, quando ela abriu a porta da casa dela e falou: cara, vou enfrentar uma multidão, vou enfrentar homens, vou enfrentar pessoas que vão falar contra, medo, rejeição, deve ter vindo. Mas ela decidiu, como Pedro, que foi na direção de Jesus, ela também foi na direção de Jesus. Amém, gente? É isso que eu queria compartilhar. E orar. Porque eu sei que muitas vezes nós queremos fazer coisas, queremos, né, decidir por coisas, sentimos medo, insegurança, sentimos a pressão, sentimos a dor, a capacidade, será que somos capazes ou não? Será que vamos alcançar ou não? Será que vai acontecer ou não? O que vai acontecer no processo? E se não der certo? E se eu afundar? E se em algum momento as coisas não fluírem da maneira que eu planejei, o que eu quis? Mesmo orando, mesmo colocando diante de Deus, pois é. Eu só sei que Deus, Ele honra a nossa fé. Seja respondendo uma oração, ou seja também não respondendo uma oração. Seja estando ali, torcendo, vai. Ou seja, levantando você porque você caiu. E Ele é Deus, Ele é fiel. Agora, o que eu percebo da mulher do fluxo de sangue, eu percebo de Pedro e de tantos outros que a gente podia falar, que nenhum deles morreu. Amém, gente? Você não vai morrer, não vai acabar. Porque o Senhor é contigo. Como diz o salmista, o Salmo 23 fala sempre: eu posso andar no vale da sombra e da morte, no momento da escassez, da dificuldade e da dor. Mas o Senhor, Ele está comigo. Aleluia. Feche seus olhos, quero fazer uma oração. Pai, nós estamos aqui. E como o meu coração e o coração dos meus irmãos que aqui estão, do pessoal que está em casa, Senhor. Muitas vezes, Deus, para num lugar só, fica no mesmo lugar, na zona do conforto, porque na zona do conforto eu não preciso me expor, ninguém vai imaginar que eu fiquei com medo, porque os discípulos viram: Pedro ficou com medo, Pedro afundou, Pedro duvidou. Pois é, só aconteceu isso porque ele se expôs, muitas vezes nós não queremos nos expor, Senhor. Quer mostrar a cara, cara, se eu vou tentar fazer isso, se não der certo. A mulher do fluxo de sangue, o Senhor teve que sair de casa, talvez isolada fora do arraial, fora da cidade, eu tive que ir lá abrir a porta.
E as pessoas vão ver a sua hemorragia, vão ver a sua dor. Mas necessário é para que a cura venha, Espírito Santo. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude aqui. No momento da maior dificuldade, que é o momento do medo de tomar a decisão de sair do barco, do medo de tomar a decisão de sair de casa, do medo de tomar a decisão de fazer algo na zona de fé. Talvez esse seja o nosso maior desafio. Eu oro por isso. Espírito Santo, nos conduz nisso. Nos conduz nessa forma, Deus. Em nome de Jesus. Abençoe a todos que estão aqui, Senhor. Restaure a todos. Transforme a todos pelo poder do nome de Jesus. Guarde, Senhor, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Você que está aqui, você que está na sua casa, talvez algo, né, do seu coração aí, algo que você precisa fazer. Você sabe que é. Você sabe que tem que ser feito. Mas você sente medo. Sente medo. Medo de quê, pastor? Medo do que as pessoas vão dizer. Medo até de achar que você não tem condição. Aquilo que está no seu coração, que o Espírito Santo, de alguma forma, nessa noite, ministrou sobre você. Ministrou sobre você que está em casa, algo que você tem que fazer também. E o medo vem, né? A dor, a dificuldade. Você fala, não dou conta. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por essas questões todas. E peço a direção, a orientação do Teu Espírito sobre tudo isso. No nome de Jesus, e que nós, Senhor, possamos viver experiências poderosas, lindas e tremendas contigo. Que nós possamos viver, Senhor, momentos poderosos com o Senhor, como Pedro viveu. Viveu o momento de andar sobre as águas. O momento de andar sobre as águas, Senhor, é o momento que está tudo dando certo. Tomei uma decisão e a porta abriu. As coisas estão fluindo. As coisas estão dando certo. As coisas estão cooperando. Tomei a decisão de descer sobre as águas. Estou andando sobre as águas. Que maravilha, que bênção. Mas tem um momento também, Senhor, que a gente repara em outras coisas e começamos a afundar. Nossa, parece que a água já não está tão forte, tão firme como antes. Parece que não está fluindo como antes. Parece que a porta já está meio estreita. Não está tão aberta quanto antes, mas nesta hora nós falamos, Senhor, em nome de Jesus, segura nas nossas mãos, para que a gente não afunde e derrube, Deus, o propósito e acabe morto. Não, segura, Senhor, nas nossas mãos nessa noite, em nome de Jesus. Que possamos experimentar aqui hoje, porque decidimos andar em fé, Pai. Possamos experimentar aqui hoje, segura nas nossas mãos, em nome de Jesus, como o Senhor segurou na mão de Pedro e não permitiu que ele afundasse. E quando o Senhor segurou nas mãos de Pedro, eles voltam para o barco. Deus, cessa o vento. Para. Porque às vezes, Senhor, imaginamos nossa vida só tribulação, só dor, só luta, só coisa difícil acontecendo. Não, tem um momento que cessa o vento. Eu estou no barco desfrutando da presença daquele que vive, daquele que pode todas as coisas. Senhor.